Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1, que tem como título A Origem e Desenvolvimento da Igreja. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos. O primeiro deles será por que estudar a respeito da igreja. Em segundo lugar, vamos falar sobre a igreja e seu fundamento. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre a igreja no dia de Pentecostes. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. A invisível e universal Igreja do Senhor Jesus, composta pelos verdadeiros cristãos, independente de placa denominacional, é a igreja que repercute a pessoa de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida. Nesta lição, estudaremos sobre a origem da Igreja de Jesus Cristo, sua doutrina, bem como sobre a sua missão. Item número 1. Por que estudar a respeito da Igreja? O fundador, a história e as doutrinas da Igreja. A Bíblia Sagrada, em o Novo Testamento, registra uma importante relevância à Igreja cristã, iniciando com a história de seu fundador, Jesus Cristo, e se aprofundando com a sua história e suas doutrinas. Portanto, não podemos nos refutar a estudar de forma sistêmica a respeito da Igreja, de forma a termos o conhecimento da origem, fundamento, doutrinas e da Igreja e da graça da Igreja Universal de Jesus Cristo. Portanto, a história da Igreja e suas doutrinas tem uma maior predominância no Novo Testamento. E na minha página proflucasneto.wordpress.com eu coloquei nas notas de aula um quadro com a visão panorâmica do Novo Testamento, onde eu indico os livros, por exemplo, evangelhos, ou no caso, o Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, Evangelho de Cristo, segundo escreveu Marcos, Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, Evangelho de Cristo, segundo escreveu João. Depois vem a história da igreja com Atos dos Apóstolos. Então eu identifico neste quadro a data, o autor e os propósitos. E é neste contexto em que nós mostramos a história da igreja, com cada propósito de cada livro, apresentando então as suas doutrinas, que nós falaremos mais adiante. Então, considere-se que é indispensável estudarmos sobre a igreja para conhecermos a sua doutrina do ponto de vista bíblico e também porque fazemos parte do corpo de Cristo. Então, são 2 motivos importantes para realizarmos esse estudo da Bíblia, especialmente em um Novo Testamento que fala da igreja. Partindo para o item 2 da lição, a igreja e seu fundamento, e agora vamos tratar mais de perto da questão do fundamento, mais aprofundado, no sentido teológico. O principal fundamento da Igreja Universal de Cristo é o próprio Senhor Jesus. Ele é o fundamento. Ele é a pedra base, a pedra angular. Então é o próprio Senhor Jesus que, pelo seu infinito amor, se deixou ser crucificado, derramado o seu sangue e deu a sua vida para o perdão dos pecados e salvação da humanidade. Jesus ressuscitou e antes de sua ascensão aos céus, ordenou a grande comissão, a sua igreja, para ir por todo o mundo pregar e ensinar a palavra de Deus.
como igreja, não nos resta outra opção a não ser o pregar e ensinar o Evangelho de Cristo, tendo o grande desafio de ser uma igreja ativa e corajosa, com o mesmo perfil da igreja primitiva. E qual era então esse perfil da igreja neotestamentária, ou da igreja primitiva, ou da igreja dos apóstolos? A igreja neotestamentária, ela se caracterizou pelas virtudes e também pelas, por que não dizer, pelas desqualificações de um conjunto de igrejas locais, espalhadas pelo mundo da época, onde elas, ou entre elas nós podemos citar Jerusalém, Samaria, Lídia, Jope, Cesareia, Antioquia da Síria, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso, Troade, Roma, Creta, Colosso, Babilônia, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, igrejas na Galácia e as suas respectivas congregações. Portanto, inúmeras igrejas que caracterizaram esta igreja neotestamentária. Mas a igreja de Jerusalém era a principal igreja que administrava as demais, no sentido doutrinário, sob o comando dos apóstolos e dos presbíteros, dos quais se destacavam Tiago, o meio-irmão de Jesus, e os apóstolos Pedro e João. Esta igreja de Jerusalém, ela se iniciou, então, ou seja, a origem da igreja foi por ocasião do chamado Pentecostes, onde os apóstolos e alguns discípulos de Jesus estavam no cenáculo em oração, conforme a ordenança do Senhor Jesus, e nesta ocasião foram cheios do Espírito Santo e pregaram a todos os estrangeiros que estavam na cidade sobre as grandezas de Deus. Então vamos fazer uma leitura no livro de Atos dos Apóstolos e vamos então verificar este momento áureo da igreja. Diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura os galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que é isto dizer? Outros, porém, zombando, dizia: estão embriagados. Portanto, aqui nós temos o nascimento da igreja com o revestimento de poder dos seus discípulos, dos 120 que estavam reunidos no cenáculo. Mas, a partir daí, que características nós podemos mencionar sobre a igreja neotestamentária?
Esta igreja de Jerusalém experimentou um crescimento vertiginoso. E em pouco tempo passou dos 120 membros de seu início no cenáculo para uma multidão espalhada na região. Neste contexto, nós vamos examinar agora, à luz da Bíblia, as características básicas da igreja de Jerusalém. E nós vamos dividir aqui, para efeito pedagógico, estas características. E vamos falar das características desta igreja quanto à administração. Como é que ela era administrada? Em primeiro lugar, ela era presidida pelo Espírito Santo. Isso quer dizer, administrada pelo Espírito Santo. Como acabamos de ler, o Espírito Santo foi que repartiu, como língua de fogo, os dons, revestiu de poder aqueles homens. Em segundo lugar, quanto à administração, a igreja primitiva era uma igreja protegida pelos anjos do Senhor. Isso quer dizer que, sob as ordens do Senhor, os anjos trabalhavam para proteger a igreja. Atos capítulo 5, versículo 17 a 21, diz assim a palavra do Senhor: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. O anjo do Senhor protegendo então os apóstolos. Em terceiro lugar, quanto à administração, a igreja primitiva ela era administrada pelos apóstolos. Todas as grandes decisões doutrinárias da igreja eram em comum e tinham a participação de seus integrantes. No livro de Atos, capítulo 15, há um relato sobre um concílio que houve relacionado, então, para resolver uma controvérsia sobre a questão da circuncisão de gentios. E foi, então, convocado uma reunião dos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para resolver essa situação. Portanto, os apóstolos administravam todos os problemas daquela igreja. Era uma igreja que não se corrompia. A igreja não abdicava de ser santa e pura, de acordo com o padrão dos valores morais e espirituais delineados pelo Espírito Santo. Pois no livro de Atos, capítulo de número 8, versículos 14 ao 25, diz assim a palavra do Senhor: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receber a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de impor os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tem partes nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento de coração. Portanto, aqui, Simão tentou subornar os Pedro e João, lá em Samaria, para receber poder. Então, a igreja era uma igreja que Pedro e João negaram imediatamente. Portanto, esta igreja não se corrompia e era, quanto à administração, uma igreja obediente e
de forma irrestrita a Deus. Obedecia a Deus de forma irrestrita. Isso nós podemos ler no livro de Atos, capítulo 4, 18 ao 20. Lembrando que o livro de Atos é o livro que conta a história da igreja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. E aí ele complementa: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ou seja, obedecia ao Senhor e não a homens. Quanto à doutrina, a igreja primitiva coloca que a salvação só é em Jesus. A salvação do homem só é alcançada em Cristo Jesus, através do arrependimento dos pecados, fé e pela graça. Como terceiro ponto da doutrina da igreja primitiva, segundo ponto, melhor dizendo, da igreja primitiva, ela rejeitava o pecado. Isso quer dizer, a igreja não admitia a prática do pecado, como no caso de Ananias e Safira, que intentaram enganar o apóstolo Pedro, retendo parte dos recursos de uma propriedade que eles venderam. Então, a igreja rejeitava esse pecado. Os dois morreram por causa deste pecado. E em terceiro lugar, como quanto à doutrina, esta igreja primitiva, ela perseverava na fé e também preservava a fé. Ou seja, tinha a fé como elemento base, como pilar base da sua doutrina. Com relação à liturgia, então nós já vimos quanto à administração e quanto à doutrina. Agora, quanto à liturgia, era uma igreja que realizava o batismo nas águas e a Santa Ceia do Senhor Jesus, porque estas foram ordenanças do Senhor Jesus. O batismo nas águas para ratificar sua fé diante dos homens, e a ceia do Senhor para lembrar do sacrifício de Jesus, da morte de Jesus em favor de toda a humanidade. Quanto à liturgia também, a igreja neotestamentária era uma igreja de oração e de leitura da palavra, super importante dentro da liturgia da igreja, a preservação desta questão da leitura da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus, bem como da oração. Atos capítulo 6, versículos 3 e 4 diz assim: Mas irmãos, escolhi entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Além do mais, era uma igreja que evangelizava, pregando sobre salvação e o reino de Deus, resistindo com intrepidez os opositores. Como quarto ponto, característica quanto à liturgia, ela realizava milagres. Pelo poder de Deus, realizava sinais, prodígios, curas, ressurreição de mortos e milagres. Era uma igreja que realizava milagres por meio do Espírito Santo. E por fim, quanto à liturgia, era uma igreja que ensinava a palavra de Deus. Jamais tinha a abstenção ou a omissão do ensino da palavra. Como quarto ponto, quanto à assistência social. Em primeiro lugar, como característica dessa igreja, do ponto de vista da assistência social, era uma igreja comunitária e também comunidade doutrinária e social. Na igreja havia solidariedade, compaixão, não havia miseráveis entre eles. Ou seja, eles repartiam o pão entre si. Eles tinham os bens materiais em comum. Também era uma igreja que se preocupava e cuidava dos doentes. Pela grande união e solidariedade, cuidavam amorosamente dos enfermos
e doentes. Tiago, capítulo 5, versículos de número 14 e 16, diz assim, palavra do Senhor. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E por último, era a igreja que demonstrava misericórdia com seus perseguidores. Aí nós temos, ainda no livro de Atos, capítulo 7, o exemplo de Estevão, que colocou para o Senhor que perdoasse, ou seja, que Deus perdoasse os seus algozes. Diz aqui no versículo 59 de Atos capítulo 7, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhe imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. É uma igreja misericordiosa. Partindo para o item 3 da lição, a igreja no dia de Pentecostes. Agora, vamos falar mais no sentido mais institucional, né? Além de espiritual, institucional. Então, o histórico do início espiritual institucional da igreja do Senhor Jesus foi o seguinte. A partir do Pentecostes, o ponto áureo, né? Na sequência, ou seja, Jesus Cristo ele iniciou o seu ministério, no caso, primeiramente, antes do Pentecostes, né? Jesus Cristo iniciou o seu ministério a partir do seu batismo, nas águas, no Rio Jordão, realizada então por João Batista, esse batismo. Realizado o batismo através de João Batista. Aí Jesus, depois do batismo, ele passa pela tentação no deserto e no chamado gradual de seus discípulos para realizar a sua missão de salvação da humanidade, suportada em 3 pilares, os quais podemos mencionar o ensino nas sinagogas, a pregação do evangelho, do reino, e a cura de doenças e enfermidades entre o povo. No evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, versículo 23 e 25, diz assim a palavra do Senhor. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo, e a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E eles o curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Mas foi na cidade de Nazaré, em um sábado, numa sinagoga, que Jesus anuncia sua missão de salvação da humanidade, sob a unção do Espírito Santo, para evangelizar os pobres, proclamar a libertação aos cativos, restaurar a vida dos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Isso está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, seu capítulo de número 4, Lucas, capítulo de número 4, versículo que vai do número 16 ao 22. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabeis de ouvir.
Depois da sinagoga, ele escolhe 12 apóstolos. E então principia, melhor dizendo, a formatação da igreja primitiva, onde Jesus então convoca 12 homens, outorga a sua autoridade a eles para expulsar demônios, curar toda sorte de doenças e enfermidades, pregar sobre o reino dos céus, ensinar sobre a salvação em cada cidade, em cada casa, sem querer receber nada em troca. Nem dinheiro, nem bens, nenhum benefício, a não ser o seu próprio alimento. Semelhantemente a esta convocação dos 12, o Senhor Jesus convoca 70 discípulos, divididos de 2 em 2 a irem a cada cidade e lugar, para curar os enfermos, anunciar o reino de Deus, ensinar sobre a salvação sem querer receber nada de bens materiais, a não ser o seu próprio alimento, advertindo-lhes que o trabalho era muito grande para poucos obreiros e que encontrariam muitos obstáculos e resistência à anunciação das boas novas. Jesus cumpre integralmente a sua missão. Dá a sua vida na cruz do Calvário para salvar a humanidade de seus pecados. Ressuscita ao terceiro dia e ascende ao céu, instruindo aos discípulos que fossem para Jerusalém, pois recebiam o poder do Espírito Santo para serem testemunhos, ou receberiam o poder do Espírito Santo para serem testemunhos do Evangelho de Cristo em todo o mundo, de geração a geração. No dia de Pentecostes, estando os discípulos reunidos em oração, foram cheios do Espírito Santo, como já tivemos a oportunidade de ler, conforme profetizaram o Senhor Jesus, e receberam poder e pregaram o Evangelho de Cristo a todos os seus patrícios e estrangeiros que ali estavam. E por conta desta manifestação, em um só dia, 3.000 pessoas aceitaram a palavra e foram batizados, marcando assim este evento o começo da Igreja do Senhor Jesus como organismo espiritual e institucional. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, versículos 37 a 41, diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Mas foi na cidade de Antioquia que os discípulos e seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Apesar da igreja já existir como organismo eclesiástico em Jerusalém, porém, a consolidação da igreja como instituição se deu, no caso, em Jerusalém. E isto no dia de Pentecostes. E o que era o Pentecostes? Ou semanas? O Pentecostes, na realidade, ele teve origem na entrada na terra que emana leite e mel pela graça do provedor. E eles celebravam isso por causa das provisões dadas pelo Senhor, que sustentaram o seu povo. Portanto, esta era uma das festas de Israel. No caso aqui, eu coloquei nas notas de aulas 5 festas de Israel. Que nós sabemos bem a Páscoa,
primeira, saída dos hebreus do Egito pela força do Deus libertador. As primícias, que era o momento de colheita da cevada, festa atrelada à Páscoa. Aí vem o Pentecostes, a expiação nacional, que é o pacto de sangue entre Yahvé e seu povo, e também a festa dos tabernáculos ou cabanas, que era a vida no deserto do povo de Israel, em cabanas, em tendas, ou seja, a vida no deserto do povo assistido por Deus. Vamos falar ainda, continuar a falar sobre essas características predominantes da igreja primitiva. Lógico que já falamos aqui em item anterior sobre a questão da administração, da doutrina, da liturgia, bem como da assistência social. Mas rapidamente nós podemos falar que a doutrina e o caráter espiritual da igreja do primeiro século foi formatada pelos pensamentos e ações do Senhor Jesus e dos apóstolos, que deram grande desenvolvimento e crescimento à igreja, resguardadas as seguintes características peculiares desta igreja. Era uma igreja com um governo teocrático de Cristo, ou seja, Jesus Cristo é o único que governa a igreja, é a cabeça do corpo, no caso, o corpo, a igreja, devendo ter a primazia em todas as ações da instituição, pois foi Cristo que morreu para a salvação de sua igreja e de toda a humanidade. Obreiros, departamentos, ministérios, grupo de membros, pastores, nenhuma organização externa ou partidos políticos podem ser a cabeça da igreja. O governo da igreja é único e exclusivo do Senhor Jesus, que orienta o pastor escolhido, o anjo da igreja, para que todos se sintam parte de um todo e de um só corpo, o corpo de Cristo. Esta igreja também, como nós já tivemos a oportunidade de falar, era uma igreja fundamentada na palavra de Deus. A igreja era em uma definição teológica, ela pode ser definida como uma comunidade de pessoas que foi chamada para fora de um sistema de valores sociais contrários à vontade de Deus e que creem em Cristo como Salvador e Senhor, e que também estão sendo transformados em seu caráter moral e espiritual, segundo a imagem de Cristo. Esta transformação se dava segundo uma plena comunhão com Deus, por meio da adoração, do jejum, da oração e, muito especialmente, sem desviar o foco no aprendizado da doutrina, isto é, no aprendizado e na prática da santa e gloriosa Palavra de Deus. Era uma igreja com consciência e responsabilidade social, também já tivemos a oportunidade de falar sobre isso. A igreja em sua missão deve ter um viés de assistência aos necessitados, não no sentido assistencialista de acomodação e dependência permanente dos necessitados desta ajuda, mas na provisão dos meios mínimos para as pessoas saírem do estado de miséria para a oportunidade de ter o seu sustento próprio. E isto com a participação efetiva dos membros da igreja mais abastados, de modo que não caia sobre os ombros da igreja como instituição toda a responsabilidade social. As obras sociais são importantes, porém devem carregar em seu bolso a ideia de crescimento espiritual e econômico das pessoas, a partir de ações bem organizadas, até mesmo com organizações governamentais ou não. A igreja primitiva, ela tinha esta consciência e responsabilidade social. Uma igreja com espírito evangelístico deve ser a igreja dos nossos dias. Uma igreja que não evangeliza pratica uma traição à grande comissão dada pelo Senhor Jesus à sua igreja. Logo, a igreja não pode limitar sua ação ao perímetro de sua edificação somente, ou para um grupo de pessoas que afluem a um determinado local. O espírito missionário deve ser totalmente absorvido pela igreja, para, segundo as suas possibilidades e oportunidades,
levar o Evangelho de Cristo, sem qualquer acepção de pessoas, para salvar vidas. Portanto, a igreja tem que ter como característica predominante, a igreja de hoje, do século XXI, primeiro, um governo teocrático, no caso de Cristo. Uma igreja que tem como fundamento a palavra de Deus. Uma igreja que tem consciência e responsabilidade social. Uma igreja que tem um espírito de evangelístico, ou seja, de evangelizar. Concluindo a aula de hoje, Jesus Cristo é o fundamento base da igreja cristã, sendo ele o seu único absoluto fundador. Jesus Cristo declara em sua sagrada palavra que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Isto é fato permanente e imutável. O mundo pode girar e girar, desenvolver novas filosofias e ideologias. Porém, estas ideias jamais suplantarão os valores absolutos de nosso Deus. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.